Shalom, queridos! Hoje é dia 13 de abril do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Nissan do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão, o nosso propósito aqui no canal Compartilhando a Torá é nós estudarmos a Parashiot e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano, e sempre lembrando que toda a exposição sempre será contextualizada para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, um monoteísta que decidiu seguir a fé judaica e com orientação rabínica dentro do parâmetro das 7 leis de Noach. Então nós, que não somos judeus e seguimos as 7 leis de Noach, também estudamos as Parashiot da Torá e sempre refletindo e trazendo aplicações práticas para o nosso dia a dia. Antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, eu gostaria de trazer aqui um pasuk, um verso que escreveu o profeta Isaías no capítulo 51, verso de número 4. Então fala para nós o profeta Isaías: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. O profeta Isaías, ele está classificando a Torá como instruções. E de fato, queridos, quando nós olhamos para a Torá, nós percebemos que dentro da Torá contém toda a vontade de Hashem para nós, não judeus, e para os judeus. E nós bem sabemos, pela literatura judaica, pela sabedoria judaica, que Hashem, o Criador de todas as coisas, ele deu para os Benei Israel 613 mitzvot, e para nós, que não somos judeus, mas seguimos a Bíblia, seguimos a Torá, Hashem nos deu para nós as 7 leis de Noé, as 7 mitzvot de Noach. Então, quando nós cumprimos esses 7 mandamentos que Hashem deu, é importante nós falarmos que as 7 leis de Noach, as 7 leis de Noé, não é uma invenção humana. Pelo contrário, ela vem do próprio Criador. Hashem deu 6 leis para Adão, lá no Jardim do Éden, para Adão, e a 7ª lei para Noach, lá em Bereshit, capítulo 9, verso 4, Gênesis, capítulo 9, verso 4. Então, estamos bem fundamentados em relação à origem das 7 leis de Noach. E nós, que não somos judeus, se guardarmos esses mandamentos de Deus, sem sombra de dúvida, teremos mérito com Hashem. E o Maimônides, ele fala para nós as seguintes palavras: aquele que recebe, aquele que aceita as 7 leis de Noach e as pratica, ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações. Então estamos respaldados, estamos fundamentados em relação às 7 leis de Noach. Você não é um judeu? Você faz parte das nações e não é um judeu? Você pode praticar judaísmo, você pode praticar as 7 leis de Noach. E nas palavras dos sábios, nós estamos sim agradando ao Criador, agradando a Deus. O Rebbe de Lubavitch, ele fala para nós: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo que existe pode ser encontrado na Torá. Ainda mais, qualquer conceito da Torá você pode encontrar o mundo inteiro. O que o Rebbe de Lubavitch está falando para nós é que tudo que nós precisamos está na Torá. A Torá é a planta, tudo foi projetado pela Torá. E se nós quisermos descobrir a vontade de Hashem, nós precisamos conhecer a Torá. Repito, para nós, das nações não judeus, as 7 leis e as suas ramificações.
Muito bem, queridos, fazendo aqui uma introdução para mostrar para você a importância de nós estudarmos a Torá, entramos agora então na Parashat em questão. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Tsaria. O nome da Parashat, Tsaria, significa conceber, que é uma referência das instruções de Deus quando uma mãe judia concebe uma criança. E nós vamos encontrar essa palavra Tsaria, conceber, logo no primeiro e segundo pasuk, primeiro e segundo versículo aqui da nossa Parashat. Então fala para nós Levítico capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e 2, ou Vaikra, capítulo 12, verso 1 e 2. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel dizendo: se uma mulher concebe Tsaria e dá à luz a um menino ou sofre um aborto, ela ficará ritualmente impura por 7 dias, mesmo que nenhum sangramento provenha do parto. Ela ficará impura durante os dias do seu período menstrual. Levítico, capítulo 12, verso 1 e verso 2. No verso 2, nós temos aqui o termo Tsaria. Então, o nome da Parashat, Tsaria, significa conceber, uma referência das instruções de Hashem quando a mulher judia concebe uma criança. Muito bem, nessa parte introdutória eu separei aqui algumas informações para nós. Essa Parashat, ela contém 67 versículos, temos 7 mitzvot, 7 mandamentos, e para efeito de conhecimento, você que vai estudar a Parashat, abrange Levítico capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, verso de número 59. Então, hoje, nós vamos trabalhar dentro desse estudo, dentro desse shiur, dentro da seguinte temática: reparando as nossas falhas. Afinal de contas, quando nós aprendemos a Torá, Hashem nos deu instruções e muitas vezes nós vamos precisar fazer alguns reparos nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas crenças. Então, quando nós aprendemos a vontade de Deus, quando estudamos a Bíblia, quando aprendemos a vontade de Hashem, sem sombra de dúvida, essas instruções, como diz o profeta Isaías, ela vai tratar, ela vai curar lá na raiz todo aquele problema que muitas vezes nos desvia da vontade de Hashem. Então, por esse motivo, nós vamos estar falando hoje aqui esse tema, reparando as nossas falhas. E é uma dificuldade, devido ao nosso ego, devido ao nosso orgulho, olharmos para nós e fazermos um auto-feedback e reconhecermos as nossas falhas perante Hashem e perante a humanidade. Então eu digo que fazer reparos sempre é um desafio para nós. Mas nós que somos Bnei Noach, como disse o Rav Yaakov no livro Guia Bnei Noach, o não judeu, o Bnei Noach, diariamente ele precisa refinar a sua santidade com Kadosh Baruch Hu. Ele precisa melhorar a cada dia, fazendo reparos na nossa vida diária. Então o Rav Yaakov, ele separou um tópico, um capítulo no livro Guia Bnei Noach, que é um livro que eu indico para você que está começando agora no monoteísmo, na configuração Bnei Noach. Estude o livro Guia Bnei Noach. E lá tem um capítulo que o Rav escreveu tratando sobre a nossa melhoria, o nosso avanço, aumentando o nosso contato com Hashem, isto é, refinando a nossa vida com Hashem. Então, com isso, o Rav Yaakov, ele ensina no Guia Bnei Noach para nós que, de fato, nós devemos buscar a santidade. Devemos eliminar aquelas coisas que nos atrapalham, que causam esfriamento para com as coisas de Hashem, para as orações, para o estudo da Torá. Então, o refinamento, o reparar as falhas são muito importantes para nós.
Eu quero fazer uma pergunta direta. Quais falhas você precisa reparar na sua vida? Quais comportamentos, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus deseja, você precisa reparar? Então reflita, porque nós estaremos falando sobre essa temática, reparando as nossas falhas. Muito bem, amados. Avançando aqui no nosso shiur, eu quero ler aqui um texto da Torá, que vai ser a base do nosso shiur. Então, estou aqui com a Torá em mãos e estaremos lendo agora Levítico, capítulo 13, verso 1. E Deus falou a Moshe e a Arão, dizendo: se uma pessoa tem uma pústula branca, descoloração ou mancha na pele do seu corpo, é suspeita de ser uma lesão de Tsaraat na pele do seu corpo, e ela será trazida a Arão, ou a um de seus descendentes, que são os sacerdotes, para ser examinada. O sacerdote a examinará a marca na pele do seu corpo, e se ao menos 2 pelos na marca embranqueceram, e a marca parece branca, como se tivesse penetrado na pele, então ela é uma genuína lesão de Tsaraat. Logo que o sacerdote examiná-la, ele a declarará ritualmente impura. Então vamos aqui nos concentrar nesses versos aqui da Torá, o nosso shiur, o nosso estudo. Muito bem, a grande pergunta, o que nós percebemos aqui? Que havia uma doença chamada Tsaraat, que aparecia ali na pele do judeu e da judia. Então nós lemos aqui que quando um judeu ou uma judia, ele tinha essa evidência na pele, ele deveria procurar o Kohen, ele deveria procurar o sacerdote, e o mesmo iria examinar o judeu e a judia para constatar se era Tsaraat ou não. Mas aí vem a pergunta: o que é Tsaraat? Eu separei aqui uma parte do Midrash para trazer uma explicação para nós sobre Tsaraat. Muito bem. Vamos ver aqui a definição então do Midrash sobre Tsaraat. A Torá continua a nos contar sobre os diferentes tipos de tumá, impureza. Uma delas é Tsaraat. Então pergunta o Midrash: o que é Tsaraat? Tsaraat era uma doença da pele que somente podia ser diagnosticada por um Kohen. Então, nem por um médico era possível diagnosticar esse tipo de enfermidade, mas sim pelo um Kohen. Se um judeu, homem, mulher ou criança, notava uma ou mais manchas brancas em sua pele, ela deveria suspeitar da possibilidade de Tsaraat. Ele era ordenado para mostrar a mancha a um Kohen. Então era uma mancha que aparecia na pele tanto do judeu como da judia, e quando essa evidência era bem real na vida do judeu e da judia, eles deveriam de fato buscar uma orientação com o sacerdote, com o Kohen, para examinar essa mancha na pele para ver se é Tsaraat ou não. Aí vem a pergunta: por que essa doença ela aparecia na pele do judeu e da judia? Por que Hashem ele permitia que esse tipo de doença aparecesse na pele do judeu e da judia? Então o Midrash fala para nós: se um judeu impurifica sua Neshama, a sua alma, cometendo um pecado sério, Hashem, por sua vez, impurifica o corpo dele com Tsaraat. Então o que o Midrash está explicando para nós aqui? Que a Tsaraat, essa punição, esse castigo na pele, era uma forma de Hashem purificar o judeu ou a judia. Era uma forma de Hashem corrigir
o comportamento do judeu e da judia dentro desse contexto da Parashat. Isto ajuda a pessoa a entender que ela pecou e que ela precisa fazer techuvá. Então, quando um judeu ou uma judia, eles desviavam do propósito de Hashem, que é guardar as mitzvot, que é fazer a vontade de Hashem, ele permitia essa doença, que era uma doença sobrenatural, era um milagre de Deus na pele das pessoas, e isso tinha o propósito de fazer a pessoa retornar para Hashem, fazer techuvá, voltar para Deus. Então podemos dizer que, embora a tsarat ela causava muita dor, nós percebemos aqui que era um meio de amor de Hashem corrigir o judeu e a judia, como diz aqui o Midrash, para corrigir, para purificar a Neshama, para purificar a alma desse infrator. Muito bem, fala para nós o Midrash. Hashem infligia tsarat em um judeu devido a diversos tipos de pecado. Então aí vem uma outra pergunta. Nós já aprendemos que tsarat era uma doença e não pode ser confundido com lepra. Tsarat era uma doença milagrosamente que aparecia na pele do judeu e da judia devido à impurificação da Neshama, da alma do judeu, cometendo algum tipo de pecado sério. Então, tsarat é resultado de pecado. E aparecia essa mancha na pele da pessoa, e repito, uma mancha milagrosa, e tinha um propósito, de acordo com o Midrash, de fazer o judeu ou a judia refletir e posteriormente fazer techuvá, isto é, retornar para Hashem. Aí surge a pergunta: quais pecados causariam tsarat no judeu e na judia? Então o Midrash fala para nós: Hashem infligia tsarat em um judeu devido a diversos pecados, mas principalmente pela haverá pecado de falar lashon hará. E o que é lashon hará? Fala maldita, falar mal, usar a língua para maldizer. Então aqui nós precisamos, como aprendemos ontem, ali na nossa comunidade Benenoah, aqui em Bauru, com o nosso emissário Emílio José Marmão, aprendemos ali o perigo do lashon hará. O lashon hará destrói pessoas, destrói vidas, destrói uma comunidade. Então, usar a língua para falar mal, para maldizer, era um dos pecados praticados aqui por esses judeus, por essas judias, e Hashem vinha e aplicava uma correção, colocando no corpo dessas pessoas a tsarat, que era uma doença na pele das pessoas. Então a causa é o pecado. E um dos pecados que o Midrash explica para nós é o lashon hará, usar a língua para falar mal do próximo, para dizer coisas maldosas, ainda mais sem fundamento. Muito bem. Você lembra quem falou lashon hará sobre o povo judeu e foi punido com tsarat? Então o Midrash ele traz uma pergunta: tem algum exemplo de alguém que fez o lashon hará, usou a língua para falar besteira, para falar coisa errada? Sim, foi Moshe Rabbeinu. Quando Hashem quis que ele tirasse Benei Israel do Egito, Moshe protestou: eles não acreditarão que Hashem me enviou. Então sua mão ficou branca com tsarat, por ter falado mal dos judeus. Então aqui o Midrash traz uma explicação para nós. Nos dias de hoje, não existe mais tsarat, porque não somos tão sagrados quanto eram nossos antepassados. Eles eram tão sagrados que suas almas não conseguiam suportar um pecado sério. Tsarat,
aparecia neles e forçava os pecados a virem à tona. Porque nós não somos mais tão sagrados, nós não merecemos a punição de Tissaraate para revelar os nossos pecados. Então nós aprendemos aqui que Tissaraate tem relação com o pecado. E um dos pecados é o Lashon Hará. Então esse aqui é o motivo. E quais as lições que nós podemos aprender aqui? Curar as nossas falhas, queridos. A razão pela qual Tissaraate não existe mais hoje é porque ela afetava apenas as pessoas que haviam refinado o seu comportamento e se elevado a patamares muito elevados de consciência divina. Então, os judeus ali da época do Mexicã, do Beit Hamikdash, eles tinham ali uma vida elevada com Hashem, era um grau muito grande de relacionamento com Deus. Então, qualquer desvio, qualquer pecado que eles praticassem, Hashem vinha e aplicava neles a Tissaraate, um meio de fazer correção. E nós, muitas vezes, precisamos curar as nossas falhas inconscientes. Os primeiros tipos de Tissaraate que a Torá menciona são aqueles que aparecem na pele de uma pessoa. Agora, olha que interessante. A Tissaraate, ela aparecia na pele. Aí eu pergunto, a pele é algo externo ou interno no corpo? De fato, é algo externo. E o Rebbe, ele traz para nós aqui uma reflexão sobre isso. A pele é a capa externa do nosso corpo. E, portanto, esse tipo de Tissaraate se refere a uma imperfeição em nosso comportamento exterior. Pele exterior. Hashem aplicava Tissaraate para corrigir, aplicava na pele exterior para corrigir o pecado. Afeta especificamente as pessoas que fazem de forma involuntária fofocas ou calúnias injuriosas. Então percebemos aqui que o Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós aqui, ele esclarece mais ainda o perigo de nós fazermos Lashon Hará. E na época, fofocas, calúnias injuriosas provocavam Tissaraate na vida das pessoas. Certamente, podemos purificar a negatividade, nossa conduta, nossa fala e nosso pensamento. Então isso aqui já tem a ver, queridos, com o reparo das nossas falhas. Então, como diz aqui o Rebbe, nós precisamos e podemos melhorar nossa conduta. Podemos melhorar a nossa fala. Podemos melhorar o nosso pensamento. A conduta, ela tem relação com ações. Então, nós podemos, como bons monoteístas, que cremos em um único Deus, cremos na Torá, cremos nos profetas, cremos nas escrituras sagradas, nós podemos sim fazer uma melhora, refinarmos, como diz o Rav Yaakov no Guia Ben Noach, o nosso comportamento, a nossa conduta. Essa é uma das lições que nós aprendemos na Parashat Tissaria. Hashem, ele aplicava a Tissaraate e tinha um propósito curador de levar os judeus a uma reflexão que verdadeiramente erraram, pecaram contra Hashem. Então nós precisamos tirar uma lição para nós. O Rebbe, ele fala que nós podemos melhorar a nossa conduta, as nossas ações. Nós levantamos a bandeira Benei Noach, filhos de Noah, e isso está conectado, atrelado à Torá, os 7 mandamentos. Então, quando nós praticamos os 7 mandamentos, as 7 mitzvot, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, fazer atos de justiça, não praticar relações proibidas e não comermos a carne de um animal estando ele ainda vivo, são mandamentos bíblicos. E quando colocamos na prática, no nosso dia a dia,
nós estamos melhorando a nossa conduta. O Rebbe fala para nós ainda, dentro das lições dessa parashat, que nós podemos melhorar a nossa fala. Então, o que anda saindo de nossos lábios? Quais palavras saem de nossos lábios? Fofoca? Porque Lashon Hará era o fator causador de Tsarat. Então, as lições que nós aprendemos, a nossa fala precisa ser melhorada. Estamos usando a nossa voz para quê? Para ir aí no YouTube e gravar uma aula da Torá e ajudar as pessoas a refinar a sua Neshama, a sua alma? Ou estamos usando a nossa língua para fazermos fofocas, calúnias injuriosas, que é o caso aqui da nossa parashat? Lashon Hará trazia nos judeus daquela época Tsarat, a doença na pele. E o resultado era muito doloroso, porque a pessoa, ela ficava impossibilitada de estar ali no Mexicã, de participar ali das refeições. Ela se tornava impura por causa da Tsarat, que veio como resultado, por exemplo, de Lashon Hará, pecado da língua, fofocas e calúnias injuriosas. E era tão grave, porque além de ela ser privada de estar ali em conexão com o Mexicã, com o Beit HaMikdash, essa pessoa também era excluída da comunidade. Então podemos dizer, era um sofrimento. Não era bom ter Tsarat, mas melhor seria fazer uma correção antes, uma prevenção antes de não usar a língua para fazer Lashon Hará. Então, a reflexão que nós aprendemos aqui é que nós sim podemos melhorar a nossa conduta, a nossa fala e o nosso pensamento. Então, nesse sentido, onde nós estamos colocando a nossa mente, o nosso pensamento? No entanto, alguma negatividade subconsciente pode ficar de um modo tão profundo encoberto que nunca tenhamos consciência dela. Quando o único traço de negatividade que permanece em nosso interior é tão sutil, a única forma... No entanto, alguma negatividade subconsciente pode ficar de modo tão profundamente coberto que nunca tenhamos consciência dela. Quando o único traço de negatividade que permanece interior é tão sutil, a única forma que venha à tona é por meio do comportamento espontâneo, como uma fofoca que se escapa involuntariamente, como um comentário casual que sai da boca de uma conversa basicamente inocente. A fala espontânea revela o que encontra-se no âmago do oculto do coração. Nas épocas do Mexicã e do templo, Deus mostrava às pessoas essa pequena imperfeição de caráter, afligindo-as com Tsarat. Apesar de hoje em dia não dispormos desse sinal evidente, ainda podemos registrar os deslizes de nossa língua e vê-los como indícios que nos ajudam a realizar o nosso refinamento de caráter. A grande lição que fica para nós é que nós precisamos diariamente repararmos as nossas falhas, principalmente aquelas que têm relação direta com a nossa conduta, a nossa fala. Devemos tomar cuidado com o Lashon Hará e com o nosso pensamento, o que anda ocupando a nossa mente. Então, que possamos refletir em tudo isso. Não vale a pena nós pegarmos Tsarat, claro, hoje falamos aqui metaforicamente, porque Tsarat não existe mais hoje, mas as lições que ficam para nós é que quando nós andamos com Hashem, guardando os seus mandamentos, coisas boas virão. Quando não guardamos os seus mandamentos, pode ter certeza que correções virão para nós fazermos um refinamento e voltarmos a fazer techuvá, alinhando assim a vontade de Hashem em nossas vidas. Então, reparando nossas falhas. Parashat Tsaria. Shabbat Shalom, Baruch Hashem.